Walter. Distração. Uma palavra muito comum nos nossos dias. Porque, afinal, vivemos na era da distração. Vivemos em dias em que um cenário está preparado para distrair você. Tudo muito rápido, tudo a seu dispor. Tecnologia de ponta, brinquedos, diversões. E nós, se não soubermos lidar com esse tempo, vamos viver dispersos. Mas o mais preocupante de tudo isso é quando nós nos distraímos com as coisas espirituais. Quando nós nos distraímos e perdemos a noção do nosso chamado. Chegamos ao nosso 10º dia de propósito, de jejum. E você aí na sua leitura está vendo que hoje nós vamos falar sobre as consequências da distração em dias de guerra. Para falar sobre isso, vamos usar o exemplo do rei Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, mas é usado também na Bíblia como um exemplo de alguém que se distraiu em um momento. E isso serve para nós de alerta, para nos chamar a atenção, para voltarmos os nossos olhos para essa verdade. O que pode alcançar a vida de alguém que precisa estar na guerra, precisa estar olhando para as coisas espirituais, precisa estar olhando para o chamado e para a vontade de Deus para a sua vida, e os seus olhos estão em outro lugar? Quando a gente olha para 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, a gente percebe que o texto fala que no dia em que os reis precisavam estar em guerra, Davi ficou em Jerusalém. E o texto vai mais fundo, diz que Davi ficou, nesse dia ele foi para o pátio do palácio passear. Foi quando ele avistou aquela mulher e a partir daquele relacionamento começa a queda que todos nós conhecemos do rei Davi. Esse texto fala sobre isso. Quais são as consequências que alcançaram a vida de Davi, a casa de Davi, por causa da sua distração? Vamos lembrar, o texto fala que ele devia estar na guerra. E ao invés de estar lá, como mandava o tempo e como era o padrão dos reis estar lá, ele ficou em casa, ele ficou no palácio distraído. Quando nós nos distraímos, ao invés de estar na guerra, nós assumimos consequências. Por exemplo, nós perdemos o tempo que era para ser vivido. Tem um tempo preciso e só pode ser vivido agora. Se você deixar passar esse tempo, ele nunca mais voltará. Tem que ser hoje. Nós não podemos voltar atrás para fazer o que não fizemos. Quando você tem que estar num lugar e estar em outro, você perde a oportunidade de viver o tempo que era para viver naquele lugar. Nós perdemos essa oportunidade. Nós corremos o risco de ter coisas fora do tempo. Você tem que ter cuidado com o que você quer, porque às vezes de tanto querer você acaba alcançando. Davi quis aquilo. Ele deu todo o seu gás, todo o seu sangue para alcançar aquilo. Ele usou sua autoridade, usou sua perspicácia, usou sua influência para alcançar o que queria, mas não era para ele ter aquilo. Ele podia ter qualquer outra coisa, mas não aquilo. Ele tocou no que era para não tocar. Quando nós estamos distraídos em tempos de guerra, nós corremos o risco de assumir consequências para o resto da nossa vida. A Bíblia fala que a espada não se apartou da casa de Davi. Ali teve uma consequência para sempre, todos os dias. Davi viveu aquilo. Por isso que nós temos que estar atentos ao tempo em que temos que viver aquele propósito que Deus nos chamou. Não se deixe distrair, porque quando nos distraímos, nós corremos o risco de abrir mão de valores e princípios. Pensa no que Davi fez, um rei nobre, quando se vê diante do seu soldado, ele forja, inventa uma história para que o seu soldado voltasse para casa. Mas Davi sabia no seu coração que ali havia uma mentira. E o seu soldado, que esperava a nobreza do seu rei, porque aprendeu dele, fala para ele: eu não posso voltar para casa, meu rei. Foi assim, em outras palavras, foi assim que o Senhor me ensinou. Davi abriu mão de princípios e valores porque estava distraído, porque se deixou levar no dia em que era para estar na guerra, estava no lugar errado. Nesse 10º dia de propósito, reflita sobre isso, ore, coloque no seu coração e vamos continuar nos consagrando e vivendo esse tempo que Deus separou para nós. Deus te abençoe.